aula de número 3 de metalografia. Hoje nós vamos falar sobre os processos de lixamento e polimento, né? Nós já falamos ali sobre macroscopia, microscopia, falamos um pouco, né, também sobre corpo de prova, embutimento, e agora vamos falar sobre esse próximo processo, né, depois que a gente faz o embutimento, quando existe essa necessidade, né, que são justamente o lixamento e o polimento, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos iniciar falando sobre o lixamento, tá? O lixamento é uma etapa anterior ao polimento. Qual é a intenção aqui? Deixar a superfície, né, com lixamento e polimento, tá, galera? Deixar a superfície espelhada para que você consiga fazer uma microscopia adequada, para que você consiga ver como é que está aquele material por dentro, né, sem nenhuma interferência de uma deformação, né, de riscos, tá, de oxidação, beleza? Então a gente deixa a superfície bem espelhada, a superfície perfeita para fazer a microscopia ou macroscopia. Então vamos lá, em relação ao lixamento. Caso você venha a embutir a amostra, é necessário buscar um grau de acabamento superficial no intuito de permitir o estudo minucioso dela. Então, esse processo vai iniciar com o lixamento, que é realizado com bastante cautela. Vamos ver aqui, por exemplo, né, nessa amostrinha aqui, que está embutida. Essa amostra está bruta, né? Ela acabou de ser embutida e está bruta aqui, certo? Vejam a quantidade de defeitos que ela tem, ó. Tem uma lasca aqui, certo? Tem muitos riscos superficiais, oxidação, tá? Tem o embutimento também parece que não está legal, né? Tá com bolhas aqui, mas pode ter sido a foto, tá? Porém, é uma peça que, para que seja possível realizar a sua macroscopia ou microscopia, vai ter que ser bastante trabalhada aí até que essa superfície fique bem espelhada, como a gente vai ver. Beleza? Então, ó, o objetivo do lixamento é de eliminar riscos e marcas mais profundas da superfície, tá? Então, oxidação, rebarbas, arranhados profundos, tudo isso vai ser retirado no lixamento, dando um acabamento à superfície, preparando-a para o polimento. Existem dois processos, né, de lixamento, o manual, úmido ou seco, e o automático. A gente faz muito os dois, certo? O automático é lá na politriz, tá bom? Você pode deixar a peça lá sendo lixada sozinha, através de alguns pesos que você põe em cima da peça, ou você pode utilizar a politriz juntamente ao processo manual, né? Você guia ali a sua peça no lixamento. Então aí estão ó, os dois processos. O lixamento, todo manual aqui, como é que funciona? Você tem essa cubazinha aí, tá, para lixar. Aqui nessa mangueira sai água, né? Essa água vai despejar em cada lixinha dessa, né? Vai despejar um pouco de água aí, certo? Tem um caninho aqui, ó. A água vem por esse cano maior, né? E ela é direcionada para um tubinho que está aqui atrás. E esse tubinho direciona a água, né, através de furinhos para cada lixa dessa. Cada lixa dessa tem uma granulometria diferente. Então você inicia em uma, né, fazendo movimentos, tá? Para baixo aqui, por exemplo. E conforme a gente vai falar sobre o processo já, mas conforme você vai vendo que naquela lixa ali seu processo já está ok, você passa para a próxima lixa, tá? Então o processo é utilizado com água. E aqui você tem também a possibilidade de utilizar a politriz para isso, certo? A politriz é utilizada tanto no lixamento quanto no polimento, tá ok? Aqui parece que o operador vai colocar, acho que sei lá, alumina aí na politriz, então aí ele vai fazer um processo de polimento, mas você utiliza também essa politriz que fica girando aqui, ó. Você coloca a lixa aqui, certo? Coloca a lixa aqui, isso aqui fica girando. Aqui, ó, sai água, tá? E aí você coloca a sua peça aqui e fica lixando ela, né? A politriz fica girando a lixa, você fica com a sua mão paradinha ali, tá? Vamos falar mais sobre isso já. Então, pessoal, ó, aqui nesse slide a gente consegue ver as lixas utilizadas, né? Na politriz, por exemplo, são essas lixas redondas, elas têm um adesivo atrás, né, que vai colar bem ali no prato da politriz, né? E nós temos as lixas mais quadradinhas aí para você utilizar no lixamento manual, né? Completamente manual, né? Lá na cubinha que a gente viu. Bom, as lixas podem ser, né, para um material mais duro, por exemplo, você usa carbeto de silício, lixa de carbeto de silício. Para o material
mais mole, você pode usar a lixa que utiliza os grãos de óxido de alumínio, tá bom? Então, a granulometria também de cada lixa dessa muda. É por isso que são várias lixas, tá? Você começa com uma lixa mais grosseira, então com um grau mesh menor, né? Sei lá, 300, por exemplo, e vai subindo até chegar a uma lixa de um grau aí 1200, tá? Então, é uma lixa mais fina, né, que vai dar um acabamento melhor. Em relação à técnica de lixamento, pessoal, vamos lá. Existem duas possibilidades, né? Se você embutir a amostra ou se você não embutir. No caso de uma amostra que não foi embutida, né, o que é que você tem que fazer? Primeiro, quebrar os cantos vivos, né? Por quê? Porque senão, na hora de lixar, sempre vai acontecer de rasgar as lixas por causa desses cantos vivos. Então, eles não podem estar lá. Ou você lixa eles mesmo, tá? Ou você quebra esses cantos vivos e dá o acabamento também nos cantinhos, senão vai ficar rasgando. E trabalhar com o tamanho adequado. Já que você não embutiu, significa que sua amostra é um pouco maior, né? Então você tem que deixar ela de um tamanho adequado para trabalhar no lixamento e no polimento. Ela não pode ser também grande demais, beleza? Então essa é a técnica caso você não vá embutir. Os passos iniciais, os outros passos eles são iguais, tá? Então, quebrou os cantos vivos, trabalhou com o tamanho adequado, você vai seguir os próximos passos, né? Que vão ser subir o grau mesh da lixa, né? Girar a amostra em 90 graus, isso tudo você vai fazer do mesmo jeito, tá? Então, para amostras que são embutidas, os passos iniciais, arredondar as quinas inferior e superior da baquelite ou resina, né? Caso tenha sido feito ali um embutimento a frio. Então, o que é que acontece? Assim que você termina de embutir, isso principalmente no embutimento a quente, tá? Estou desenhando aqui agora uma seção, certo? Em corte aí, da amostra que foi embutida. Então, imagine que essas achuras aqui estão na amostra, tá? E o resto aí seja um embutimento. Você tem que arredondar aqui as quinas, ó. Ou seja, você retira essas pontas, né? Retira essas pontas. Também do outro lado para que você não se machuque. Retira as pontas e arredonda aqui, beleza? Dessa maneira você não se machuca e não rasga as lixas. De uma lixa para outra, você vai girar a amostra em 90 graus, de acordo com o grau mesh. Então, digamos que você esteja num grau lá 320, né? Uma lixa mais grossa. Você vai passar para uma lixa, sei lá, 400 grau mesh. Né? Quando você faz isso, você tem que girar, né? Você vai estar lá lixando lá na lixa 320, todos os riscos estão numa única direção, né? Terminou de lixar na 320, você vai girar a amostra em 90 graus e vai começar a fazer o lixamento na lixa posterior, né? Aqui a gente tem um exemplo aqui na lixa 400. Então, aqueles riscos que você fez na 320 vão começar a sair, vão ficar somente os riscos. Você só termina, né, na lixa 400, quando você só vai para a próxima quando todos os riscos já estiverem alinhados novamente, tá? Importantíssimo, manter o esforço no centro da amostra para não gerar planos diferentes. O que é que acontece? Quando você gera planos diferentes na amostra, né, na superfície aqui, ó, aqui está a superfície da amostra, certo? Se você gerar planos diferentes, a amostra está aqui na sua mão, você coloca ela na luz, você consegue ver um plano. Se você faz uma angulação diferente, você consegue ver outro plano na amostra. Isso não pode, beleza? Então você tem que gerar um único plano na amostra por inteira. Ela tem que ficar em um único plano, a superfície, beleza? Então, pessoal, continuando aí o que a gente vinha falando, olha só. Olha como essa amostra embutida aqui, olha como está o embutimento aí bem arredondado os cantinhos. É assim que deve ficar, tá? Então você tem os cantos vivos, né, da amostra embutida lá, né, uma baquelite ou a resina que ficou com cantos vivos após o embutimento. Aí isso vai acontecer mais com a baquelite mesmo, certo? No embutimento a quente. E aí você vai arredondar os cantinhos, ó. Inclusive aqui em cima também, né? Se você quiser para não se machucar, também é legal, beleza? Em relação à sequência de lixamento, olha só. Nós temos aqui a lixa 180, 320. Isso aqui é uma indicação, tá? De aumento de lixas, de grau mesh, né? Do aumento do grau mesh das lixas para uma determinada aplicação. Então, uma indicação aí, 180, 320, 400 e 600 grau mesh, beleza? Bom,
digamos, a gente sabe aqui, ó, que esse lixamento está sendo feito com a politriz porque a lixa é redonda, tá? Então, eu já sei que esse lixamento está sendo feito na politriz. Então, a lixa vai girar e você vai ficar parado ali com a amostra sobre a lixa, tá? Então, a amostra aqui em vermelho. Mostra aqui em vermelho, certo? Então, olha lá. Então, você está lá no grau 180 e você só vai passar para a próxima lixa, ou seja, para a lixa 320, quando, olha essa imagem aqui, imagem A. Então, quando todos esses riscos estiverem em uma única direção. Professor, como é que a gente faz isso? Você vai, tá lixando lá um determinado tempo, na lixa 180. Vou pegar a minha amostra, dei uma olhadinha, me parece que todos os riscos estão na única direção. Levo lá no microscópio e dou uma olhada. Se todos os riscos estiverem na mesma direção, beleza, passo para a lixa 320. Tá? Lembrando que essa sequência aqui é uma indicação, não necessariamente você vai utilizar essa sequência, tá bom? Então, dei uma olhada no microscópio, todos os riscos estão na única direção, vou para a lixa 320. Professor, e se tiver um risco assim, ó? Aí você não vai para a 320, você continua na lixa 180, beleza? Então, a lixa 180 é uma lixa mais grosseira, tá? Ela vai deixar riscos mais profundos na sua amostra. Então, você começa com ela e vai indo para as próximas lixas que vão deixando riscos cada vez mais finos na amostra, ok? Então, passou para a 320, você gira a amostra em 90 graus. Na figurinha, o que é que está acontecendo? O que foi girado em 90 graus aí, né, você pegou a amostra e girou ela na lixa em 90 graus. Mas você pode pegar ela aqui, ela está na sua mão, você vai, gira ela em 90 graus aqui, pegou de novo e colocou no mesmo lugar, né? Aqui foi mudado o lugar, né, onde está a lixa, ó. Veja, você colocou ela, estava aqui nesse lugar e colocou ela para cá. Tudo bem? Então, olha só, partiu daí, você começa a ter os riscos, você não girou em 90 graus, os riscos vão começar a ficar assim, ó. Quando os riscos estiverem na mesma direção, você vai lá, né, olha no microscópio, legal, todos os riscos estão na mesma direção. Passa para a próxima lixa, que nesse caso é a 400. Gira novamente a amostra em 90 graus e passa para a próxima. E por aí vai, tá? E aí você tem, ó, aqui, nessa imagem, você tem a indicação, né, de como vão ficando esses riscos. Vejam que os riscos estão cada vez mais fininhos, né? Começou aqui com eles bem grossos e olha como está nessa última imagem já mais finos, ok? Quando ela chegar nesse nível aqui dessa imagem você já pode partir para o polimento, legal? Então é mais ou menos essa sequência do lixamento. Bom, de acordo com o material que você vai lixar, né? Com o material que você vai lixar, metal que você vai lixar, normalmente a gente está falando de metais, mas tem outros materiais também, então vamos lá. Para, por exemplo, alumínio e ligas de alumínio, você vai utilizar uma lixa, né, em disco lapidado ou em lixas de papel com abrasivo do tipo esmeril, número 000000, impregnadas com parafina dissolvida em querosene, beleza? Quais são as lixas de papel abrasivo, se você for utilizar de carbeto de silício, que é esse aqui, né? Você vai utilizar as lixas 320, 400, 600, 1000 e 1200, utilizando água como lubrificante, importante, né? No lixamento você tem os lubrificantes, normalmente a gente utiliza água, ok? Se você vai lixar agora cobre e ligas de cobre, pode utilizar lixas de papel com abrasivo de carbeto de silício, né? E aí você tem uma indicação de lixas 320, 500, 800, 1000 e 1200 grau mesh, utilizando novamente água como lubrificante, ok? E por aí vai. Vamos ver aqui, por exemplo, vamos ver onde é que está. Eu queria ver o aço, né? O aço não está aqui, né? Mas materiais ferrosos, vamos aqui para materiais ferrosos. Então você pode utilizar lixas de papel com abrasivo, tipo carbeto de silício de novo, e os números 220, 320, 500, 800 e 1000 grau mesh por processo úmido, ok? Bom, então é isso, galera. Você tem aqui uma indicação
muito boa, né, de como utilizar o lixamento de acordo com o tipo de material que você vai lixar. Alguns pontos relevantes que a gente deve observar no lixamento. A sequência adequada, né, de lixas para trabalho metalográfico com aços, que é o mais comum, é de 100, 220, 320, 400, 600 e 1200 grau mesh, beleza? Só que pode haver variações, tá? E, no geral, você pode levar isso aí em consideração. Para conseguir um lixamento eficaz, é necessário o uso adequado da técnica de lixamento, conforme a gente falou, né? A técnica de lixamento, você tem que, ainda na verdade não falei totalmente sobre isso, mas você tem que pegar a sua amostra, colocar os dedos indicadores, por exemplo, no centro e segurar a amostra com, né, o polegar e o dedo, o maior, né? O maior de todos aqui, tá? Segura a amostra e coloca o dedo do meio para colocar um pouco de força no centro da amostra, beleza? E aí você tem que tentar deixar essa força balanceada, né, para que você não crie planos, ok? Então, ó, você tem que utilizar isso aí. Você também tem que fazer aquela questão de girar os 90 graus de uma lixa para outra, tá bom? Que mais? Você tem que tomar cuidado com a velocidade lá da politriz, se você estiver utilizando, e também com a velocidade mesmo da sua mão, caso você esteja puxando lá na lixa manual, né? Porque, de acordo com a pressão de trabalho e velocidade do lixamento, né, podem surgir deformações plásticas em toda a superfície por amassamento e aumento de temperatura. Caso isso aí ocorra, né, isso pode gerar, né, uma superfície que vai enganar você, né, e você vai para o polimento e você está com a superfície ali com deformações plásticas. Você não vai ver a microestrutura que você deveria ver lá na microscopia, portanto. Tá? Para evitar isso aí, você tem que fazer o seguinte: escolher adequadamente o material de lixamento em relação à amostra e tipo de exame final, né, o que se quer analisar. A superfície da amostra deve estar rigorosamente limpa, isenta de líquidos e graxas que possam provocar reações químicas na superfície. Riscos profundos que surgirem durante o lixamento devem ser eliminados por novo lixamento. Você está lá fazendo seu lixamento, passou de uma lixa para outra, mas não sei como, né? Isso aí você vai perceber facilmente lá na microscopia. Mas se você tiver deixado passar um risco profundo, você vai ter que fazer um novo lixamento, tá? Então, por isso que eu digo, né? Se você vê lá, todos os riscos estão numa única direção, né, em uma determinada lixa, beleza, pode passar para a próxima lixa, tá? Mas se você vê que tem um risquinho aqui no meio, por mais que ele não seja tão profundo, você tem que tentar primeiro retirar ele, né, para que você passe para a próxima lixa. Senão aquele risco ali provavelmente vai ficar nas próximas lixas, porque as próximas não vão ser capazes, né, de retirar um risco, né, que é profundo, suficiente em relação à lixa anterior. Tudo bem? Outra coisa, muito importante isso, metais diferentes não devem ser lixados com a mesma lixa. Por quê? Porque se você está utilizando, eu estou lixando aqui, né, um material, né, com base de tungstênio, tá, que é muito duro, por exemplo, tá, é o molibdênio aí, muito duro. Beleza, vou lá, lixo, utilizo a lixa e deixo lá na minha politriz ou na minha lixadeira manual. Agora vem outra pessoa e vai lixar um cobre da vida. Aquele tungstênio ali que ficou, o molibdênio que ficou, as partículas na lixa, vão terminar riscando, né, e impregnando o seu material, porque eles são mais duros do que o cobre, tá bom? Então, deve-se tomar cuidado com isso também. Galera, vamos ver um checklistzinho para que você inicie o lixamento. 1. Verificar se todas as lixas necessárias para a preparação da amostra estão, né, disponíveis, beleza? Verificar se há água, né, para lubrificar a sua amostra. Fazer um ponto de referência na amostra. Isso aqui eu não falei, né, mas vamos lá. Quando você está lixando, tem aquela questão de girar os 90 graus. Então, digamos que essa daqui seja a parte de trás lá da baquelite. A amostra está do outro lado, tá? Então, digamos que essa daí seja a parte de trás. Quando você inicia a amostra, faça uma marcação, né, em um ponto aqui da baquelite, ok? Por quê? Quando você girar os 90 graus, você vai ver que essa marcação, né, vai ficar aqui embaixo, tá bom? Então, é necessário fazer esse ponto de referência.
Outra coisa, começar o lixamento de desbaste, né? Começar com uma lixa de grau mesh menor, ou seja, uma lixa mais grosseira. Lixar até que só restem os riscos da última lixa utilizada. Isso já conversamos. Gire 90 graus, vá para a próxima lixa. Repetir passos 5 e 6 até chegar à lixa de granulometria 1200. Então, lixar até que só restem os riscos da última lixa utilizada e girar os 90 graus, você faz isso até a última lixa que você vai utilizar, né? Nesse caso aí, está dando o exemplo da 1200, mas pode ser maior. Tá? Em relação ao tempo de lixamento, deve-se tomar cuidado, né? Você não vai desbastar a sua amostra até que não sobre a amostra, tá? Então tem que tomar cuidado aí, né? Fazer um processo bem feito, né? Para que você também não desbaste demais. Lubrificação, a quantidade de água lá tem que tomar cuidado, porque você coloca muita água, a sua amostra ela vai aquaplanar lá sobre a lixa e você não vai lixar nada, tudo bem? Então você tem que tomar cuidado com a quantidade de água. Não pode ser água demais, senão sua amostra vai aquaplanar e você não vai lixar nada. Granulometria correta da lixa, sequência, né? Toma cuidado para você na hora de colocar, né? Se você utilizar aquela lixa manual que você coloca as lixas em sequência, coloca o grau mesh menor e vai aumentando, né? 100, 120, 200, 240, 300, por aí vai, tá? Toma cuidado para não errar, não vai colocar 100, 300, 180, 400. Se você fizer isso aí, seu lixamento não vai dar certo. Pressão do trabalho adequado, né? Devido também àquelas questões de deformação plástica que a gente já comentou. Velocidade de trabalho, né? Entre 200 e 400 RPM para a politriz, né? E se for um trabalho manual, não vai ter rotação. Limpeza com água corrente, você pode fazer com ar comprimido e com ultrassom. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Se for no ultrassom, você vai deixar lá na cuba por um tempo de 4 minutos no máximo, né? Isso aí já é após o lixamento, tá? Então, após o lixamento, você limpa a amostra com água corrente e pode levar direto, né, para o ar comprimido, né, um secador de cabelo, por exemplo, ou você pode fazer uma limpeza com ultrassom e depois secar. Então, ó, em relação à limpeza das amostras, isso aqui é uma cubazinha ultrassônica, né? Você pode colocar a amostra aí dentro, né, com o álcool isopropílico, por exemplo, e deixar a amostra lá limpando, né, por 4 minutos, tá bom? Então, as partículas pequenas que estão ali em cima vão ser retiradas nesse tipo de limpeza. Pode limpar também, como a gente já falou, né, com água, posteriormente álcool, e secar a amostra. O jeito correto de secar a amostra, tá, pessoal? O jeito correto é esse primeiro aqui. Você coloca a amostra, né, com a frente da amostra no sentido paralelo à corrente de ar, né, e não de frente aqui para a corrente de ar. Porque se você colocar de frente para a corrente de ar, qualquer partículazinha que vier aqui de fora, né, em direção à corrente de ar, vai terminar lá na superfície da sua amostra. E não é isso que você quer, beleza? Então, utilize o modo correto e não o modo errado. Vamos falar agora sobre polimento. O polimento é a etapa posterior ao lixamento e visa conseguir uma superfície isenta de marcas, ou seja, é o que a gente falou lá no início da aula, a gente está buscando uma superfície espelhada para poder fazer a microscopia ou macroscopia, ok? Então, após o lixamento, que ainda vai ter riscos, visualmente, tá? Quando você termina o lixamento, você olha assim para a amostra e diz, rapaz, já está espelhada a superfície. Mas não está não, tá? Quando você coloca lá no microscópio, você vê que tem muitos riscos ainda, né? E que esses riscos, se o lixamento tiver sido bem feito, devem estar paralelos, tá? Mas lá no polimento não, a superfície vai ficar espelhada de fato, vai ficar isenta de riscos. Então a gente vai ver os seguintes tipos de polimento, o processo mecânico e o processo eletrolítico. Vamos seguir. Em relação ao polimento mecânico, galera, é utilizado o mesmo dispositivo, o mesmo equipamento que a gente comentou lá para o lixamento automático, né? Você utiliza a politriz, tá? Então, ó, essa parte preta aqui, ó, fica girando, né? Sei lá, de 100 até 1000 RPM, dependendo da politriz, ou essa parte azul, no caso dessa outra politriz aí, beleza? Olha só, pessoal, no caso do polimento manual, o jeito de pegar na amostra é o mesmo lá para o lixamento. Veja como é que o rapaz aqui está pegando na amostra, né? Segura a amostra com esses 2 dedos aqui, né? Com os 4 aqui que eu estou mostrando no caso, e coloca a pressão com os dedos indicadores.
ok? Então, pegou a amostra lá, colocou sobre o pano, né? Coloca mais ou menos pressão, de acordo também com a dureza da amostra, tá? Isso para o polimento mecânico, né? Manual, tá? Totalmente manual. Mas você pode ter a possibilidade de utilizar esse dispositivo, né? Um dispositivo para, é um múltiplo, né? Para polir várias amostras de uma vez. E você tem carregamentos aqui, certo? Sei lá, podem ser, cada pezinho desse tem 100 gramas, digamos, né? É comum que tenha por aí, tá? E aí você tem os gotejadores aqui, ó, de alumina, diamante em suspensão, né? Também pode gotejar água. Olha só, tanto nessa Politrix quanto nessa tem, né, o dispositivo que vai gotejar água aí para lubrificar a sua amostra sobre o pano. Agora você não utiliza mais uma lixa, tá? Você utiliza um pano para polimento, ok? E aí você ajusta lá no equipamento, ó, aqui tem um painelzinho, você pode ajustar, né, rotação, pode ajustar, né, quantidade de água que sai, tem um botão aqui de emergência, beleza? No dispositivo para múltiplas amostras aqui, você pode regular a altura, por exemplo, tá bom? Então você tem essas possibilidades aí para polimento mecânico. Bom, em relação ao agente polidor, o mais utilizado é o diamante, tá? Que é um agente, né, polidor muito duro. Você vai pegar o pano de feltro, né, lá para o seu polimento e vai colocar, ó, pega o diamante, olha aqui a pasta de diamante aqui, certo? Pega a seringuinha e vai colocar ele disposto desse jeito que está mostrando aqui na imagem, tá? E pode espalhar com o dedo, né, do jeito que está mostrando aqui. Beleza? Quando isso aí começar a girar, isso vai ficar homogeneamente disposto no pano aí na sua periferia, que é onde você vai fazer o polimento, ok? Outro agente muito utilizado é alumina em suspensão. Alumina em suspensão. Então, ó, alumina de 1, 0,3 e 0,05 micrômetros, né, de diâmetro, tá? Cada partículazinha. Você vai ter essas dimensões aí para o diâmetro. Então, ó, devido às suas no caso do diamante, devido às suas características de granulometria, dureza, forma de grãos e poder de desbaste, né, é mais utilizado o diamante. E você pode utilizar a alumina, né, em concentração de 10% para vários tipos de amostras. Eu lembro que quando eu utilizava no laboratório, né, era muito comum o uso da alumina. Se não desse conta, né, do recado, aí a gente passava para o diamante, que é mais caro, tá bom? A alumina você tem em maior quantidade, tá? Você prepara ela com uma certa facilidade, ó, nesses gotejadores aqui, tá? Você prepara e vai colocando, né, no pano, tá? Pegando do centro para a periferia, tá bom? Ó, dependendo do tipo de agente polidor escolhido, será escolhido também o pano de polimento. Eu comentei aqui que tem o feltro, tá? Mas existem outros tipos também, beleza? Então, principais agentes de polimento: alumina em suspensão, né, numa concentração aí de 10%, ou diamante, tá bom? Pasta de diamante, né? Aí você tem spray também de diamante, né? Tem outras formas aí que ele vem, mas é mais comum a pasta mesmo. Beleza? Cuidados a serem tomados no polimento. A superfície da amostra, como a gente já falou, né? Terminou o lixamento, você vai limpar a superfície. Então ela deve estar rigorosamente limpa. Por quê? Se tiver alguma partícula lá, vai acabar, né, com o seu polimento. Ela vai riscar a amostra inteira e aí você vai ter que voltar lá para o lixamento, talvez. Escolha adequada do material para polimento, né? Então, do pano e do agente de desbaste. Evitar polimentos demorados. Nunca polir amostras diferentes sobre o mesmo pano de polimento, por causa da diferença de dureza entre elas, né? Que a gente já comentou também para o lixamento. É o mesmo raciocínio. Então, um pequeno de cavaco da amostra mais dura irá riscar a mais macia. A gente comentou isso lá para o tungstênio e cobre, por exemplo. Evitar fricção excessiva, então a pressão que você vai colocar na amostra com os seus dedos indicadores, no caso, né, do polimento mecânico manual, deve ser razoável, tá? Você não pode colocar nem muita nem pouca. Evitar a pressão excessiva sobre a amostra e aplicar pouco mais que o próprio peso da amostra, né? Isso se for o caso lá também do polimento mecânico automático. Polimento mecânico. Tipos de panos, muito utilizado, feltro, né? Você também tem de veludo, nylon e seda. Abrasivos, óxido de alumínio, tá? Muito utilizado, né? A tal da alumina. Óxido de magnésio, de cromo, diamante também, bastante utilizado. Sílica coloidal.
Lubrificantes, óleos minerais, mais utilizado aqui água, tem querosene também, parafina. Pessoal, então, peguei aqui um trechinho do vídeo sobre ensaio metalográfico do professor Henrique Pavanato, que está lá no YouTube, né? O canal dele é o nome dele. Né? Então, o professor lá do IFSC pegou aí, fez o ensaio metalográfico, gravou o vídeo. Vou mostrar para vocês um trecho, né, para a gente ver a técnica que ele utiliza, né? E eu vou comentar aqui alguns pontos principais, beleza? Então, vamos lá. Acho que ficou sem áudio aí, inicial, mas vamos ver aqui. Então, aí nós temos a politriz, né? No caso, ele vai realizar o lixamento na politriz, certo? Então, lembrando, né, de primeiro arredondar o perímetro lá da amostra embutida. Então, não da amostra, né, mas da baquelite ou da resina ali, né, mas normalmente da baquelite, que deixa mais arestas pontudas, né, mais cantos vivos. Então, arredondou, já poderia iniciar o lixamento, né? Então, né, colocando os indicadores sobre o centro da amostra, segurando com, né, o maior de todos e polegar. Você pode utilizar a técnica, por exemplo, que o professor está utilizando. Né? Quando todos os riscos estiverem para numa mesma direção, você pode mudar a lixa, né, conforme o professor está fazendo. Ele limpa também o prato, né, onde coloca a lixa, para que não fique nenhuma partícula ali, né, e possa colocar ali alguma lombada, digamos assim, na lixa, né, por baixo da lixa. É necessário fazer essa limpeza aí no prato, tá? Então, ó, aumentando aí o grau mesh da lixa, você vai utilizando aquela técnica de girar a amostra em 90 graus. É importante também lembrar, né, de limpar a amostra, né, de uma lixa para outra, né, mesmo que seja com água mesmo, e fazer a marcação atrás, né, da amostra embutida. Vai aumentando sempre o grau mesh da lixa, observando, né, se o grau mesh é aquele mesmo que você quer, para não fazer besteira, né, de estar no grau mesh, né, maior e passar para um menor. Lembrando também de colocar as amostras no microscópio de preferência para olhar se os riscos estão para uma mesma direção, né? Mas você consegue, né, ver isso também a olho nu. Beleza? Então, ali foi uma técnica para o lixamento. Agora você pode realizar o polimento, tá? Aí você utiliza um pano para o polimento, também a politriz, né? E você pode utilizar, né, como a gente falou, é muito comum utilizar alumínio, no caso é alumínio 1 micrômetro, né, normalmente concentração de 10% também. Ou pode utilizar, né, pasta de diamante ou diamante em spray, né, mais partículas de diamante. Tá bom? Então o professor utiliza uma técnica aí, né, para o polimento. Veja como a amostra fica, né, bem espelhada, pessoal. Tá bom? Olha só, a amostra espelhada, legal, está pronta sua amostra para fazer um ensaio microscópico. Agora aí você mudou o pano, né? Não é mais o mesmo pano, vai utilizar agora diamante. Né? No caso aí ele utilizou diamante em spray. Utilizando a mesma técnica ali para polimento, né? Veja que a amostra está espelhada. Veja aí como o professor está fazendo a limpeza. Utilizou um pouco de detergente aí. É não colocar a amostra de frente para o jato de água de jeito nenhum, tá, pessoal? É fazer aí, deixar a amostra, né, com a superfície paralela ao jato. Terminou, né? Pode enxugar ali por fora para segurar melhor. Imagina que você deixa cair uma amostra dessa, vai riscar, vai ter que fazer o processo todo novamente. E não colocar a amostra, como eu já falei, de frente para o secador. Não faça isso. Coloca ela uma superfície que foi polida, né? Perpendicular não, paralela ao jato de ar. Tá aí a amostra limpa. Ok? Espelhada. Você pode guardar ela, né? Com vaselina, tá bom?
E é isso, galera. Esse aí é mais um videozinho para mostrar essa etapa. A próxima etapa seria o ataque químico. Em relação agora ao processo eletrolítico, né, o polimento eletrolítico, ele também visa obter, né, uma superfície espelhada, né, mas através de um processo químico, né, uma reação, né, entre cátodo e ânodo. Né? Então você tem uma dissolução anódica, né, o seu material vai ser o ânodo, né, e você tem, né, algum outro material como cátodo, né, sei lá, chumbo, por exemplo. Tá bom? Então, este processo permite obter, por dissolução anódica de um metal em um eletrólito, uma superfície plana, polida e perfeitamente espelhada para observação metalográfica. É ideal para a preparação metalográfica de metais moles, puros ou ligas monofásicas. Para que a amostra possa ser submetida ao polimento eletrolítico, é necessário que a mesma seja lixada até pelo menos a lixa 600, ok? Então, é uma possibilidade aí, né? O polimento eletrolítico. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, né? Para a gente ver direitinho como funciona. Então, você tem aí lá a cuba, né? Onde você tem o eletrólito, né? O meio, tá? Você coloca a sua amostra para ser, né? O ânodo, então ela tem que ficar lá no meio também. Aí você coloca os parâmetros, né? De tensão, por exemplo, na máquina, né? Porque tem uma faixa ali onde você consegue fazer o polimento, mas tem outras faixas que você tem substâncias gasosas que interferem, tem outra faixa de tensão que você pode gerar defeitos, né? E oxidação na amostra, então não é isso que você quer, você tem que ajustar a faixa de tensão correta ali para o seu material, certo? Ajustou, né? Foi feito ali o seu polimento, tá bom? No caso aí, você fez o polimento eletrolítico de uma amostra não embutida, né? E de apenas uma parte da amostra. Esse microscópio aí é bem interessante, né? Você ajusta com uma certa facilidade e você já consegue ver a microestrutura do material. Então, veja que, né, para esse material aí, né, foi bem interessante, processo bem rápido, e você consegue ali ver a microestrutura do material. Não observei se foi atacado ou não. Galera, então aí nós temos mais um processo de polimento. Na verdade, é o mesmo processo que a gente já viu, só que agora utilizando um maquinário mais sofisticado, né? Então, um polimento semiautomático em sequência, onde você vai colocar simplesmente os parâmetros de polimento. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Aí você tem um maquinário, né? várias lixas, né? Ou panos para polimento diferentes, tá? O mecanismo é onde você coloca várias amostras de uma vez. Você pode colocar aí o prato, né, com todas as amostras, né, no eixo, acopla lá e coloca agora, né, as variáveis dos processos, tá bom? E inicia, ó. Então, inicia aí, né, o seu lixamento aí no caso. Bom, então, ó, foi lá, lixou, né, limpou aí e passa já para a próxima lixa. Legal? Passa para a próxima lixa e aí você faz um processo, né, bem rápido de lixamento. Você ajusta a carga, né, do seu lixamento. Limpou, já passa para a próxima. Bom, pode também, né, com esse maquinário, fazer o polimento, tá bom? Faz todo o processo de lixamento, mas pode fazer também o polimento. Então, a cada estação é para um abrasivo específico, né? Pode ser colocado num abrasivo específico. Pode combinar, né? Pode colocar limpeza ultrassônica ou não, isso é opcional. Tudo aí na máquina. Então, é isso. Aí você tem um número aí, caso alguém queira comprar aí o maquinário, tá bom? Para finalizar, galera, vamos falar aí de alguns defeitos no polimento. Para micrografia, alguns defeitos são considerados inaceitáveis. Por exemplo,
os riscos, né, são considerados inaceitáveis naquela área que você vai fazer a micrografia. Então, por que isso pode acontecer? Lixamento insuficiente, falta de abrasivo, pano de revestimento do disco muito duro, pano de revestimento do disco contaminado, pano de revestimento do disco rasgado. Então, tudo isso gera riscos. Sugestão: caso de lixamento insuficiente, retornar à fase de lixamento anterior. Falta de abrasivo, adicionar abrasivo. Em relação ao pano, troca-se o plano, tá bom? Você pode ter também problema como cometas, né? Cometas, né? São, não tenho uma imagem para mostrar aqui agora, dei uma pesquisadinha, cometas, metalografia, tá? E aí você pode ter os seguintes defeitos. A seguinte origem para esse defeito: pressão excessiva da amostra sobre o abrasivo e partículas destacadas da amostra, né? Que vão gerar, né, aquele efeito, parecendo de fato que um cometa caiu sobre a superfície, né, da sua amostra. Então, sugestão: diminuir pressão sobre a amostra. Manchas marrons, pouca pressão sobre o abrasivo, né, seria a origem, né, então você pode aumentar a pressão sobre a amostra. E auréolas de oxidação, isso é comum pra caramba, tá? Isso pode ocorrer porque a sua limpeza final foi demorada e seu álcool absoluto está contaminado, né? Se for a sugestão para a limpeza final demorada, diminuir o tempo. E se o álcool estiver contaminado, substituir o álcool. Beleza? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre lixamento e polimento, tá? Ajustem aí o vídeo da melhor maneira que ficar para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!